Você é aquele tipo de pessoa que acha que todo mundo tem inveja de você, ou melhor, eu não posso falar nada da minha vida pra ninguém, porque se eu falar, um monte de urubu, de gente que tem inveja, vai ficar de olho em mim e tudo vai dar errado na minha vida. Você é dessas pessoas ou conhece alguém assim desse jeito? Fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar uma coisa que está por detrás disso. Eu queria começar com uma indagação a vocês. Quando a gente diz o tempo todo que o outro tem inveja de mim, que as pessoas têm inveja, que as pessoas querem o meu mal, esse discurso constante e contínuo, será que isso diz muito sobre os outros ou sobre nós? Vamos refletir. Por trás de tudo aquilo que a gente fala recorrentemente, continuamente, há toda uma história, uma narrativa mental e toda uma descarga emocional associada a isso. Então, existe uma estrutura de defesa quando a gente está o tempo todo neste lugar, em que a gente quer se proteger, se preservar, porque é como se lá no fundo, em verdade, tivesse uma crença. Eu não posso brilhar, eu não posso ser quem eu sou, eu não posso chamar a atenção, porque provavelmente eu serei roubada, eu serei abusada, eu serei enganada, sabe? É como se a gente não se autorizasse, permitir que todo o nosso brilho fluísse. Isso me faz questionar, ok, de fato, a gente tem que saber se preservar. Porque a física quântica, ela até já comprovou isso, inclusive que há na Bíblia. Não sai contando tudo teu para as pessoas. Se você tem um projeto, principalmente, que está crescendo, sabe, que está se desenvolvendo, preserva. Sim, ok. Mas também tem um outro lado que, se nós estamos aqui a serviço de Deus, de um propósito maior, se você não permite que a tua luz, o teu brilho possa emergir, que a tua história, daquilo que você conseguiu transcender, possa servir de exemplo para outras pessoas, porque histórias elas conectam. Então, qual é o propósito e o sentido de eu estar aqui neste planeta? É eu casar, ter filhos, comer, dormir, pagar conta, até o dia da morte chegar? Será realmente este o propósito? Então, quando eu digo para a gente refletir um pouco sobre essa questão da inveja, esse discurso contínuo que a gente tem achando que o tempo todo as pessoas têm inveja da gente, é porque a gente precisa começar também a compreender um pouco sobre campos de energia. Vocês sabiam que muitas vezes aquilo que acaba te atrapalhando não vem necessariamente de uma pessoa que você acha que te deseja o mal, mas justamente de uma pessoa que torce para o teu bem? Vou te mostrar como isso funciona. Quando a gente está em um processo de romper, principalmente romper um platô, eu estava aqui com esta consciência, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de padrão. E aí eu comecei a buscar autoconhecimento, leituras, livros, me trabalhar, acessar minhas sombras, enfim. E aí já subi um pouquinho mais o nível. É como subir um prédio. A cada andar, a gente vai conseguindo ter uma visão mais ampla. Então, já subi um pouquinho a nível de consciência. Mas é como se a minha consciência ainda estivesse num lugar e o meu corpo, os hábitos, aquilo que o meu cérebro está acostumado, ainda estivesse em outro. Então, daqui que todos os meus corpos, eles possam caminhar juntos, meu corpo mental, emocional, físico, espiritual, possa caminhar junto, eu preciso sustentar um lugar. Então, por isso que é imprescindível, muitas vezes, a gente fazer silêncio. A gente não está compartilhando tudo com as pessoas. Porque eu ainda estou em processo de solidificação, de fortalecimento, de sustentação daquilo. Porque a próprio dia a dia, as próprias situações que a gente vive no dia a dia, já instiga isso. Porque quando a gente começa a mudar de consciência, automaticamente, muitas vezes, somos julgados pela família, amigos se afastam, a gente começa a receber crítica, julgamento, enfim, de diversas situações e maneiras. Então, para a gente fortalecer esse lugar, a gente provavelmente vai ter uma tendência de, exemplo, eu quero fazer um investimento financeiro alto em uma casa, um carro, um negócio que eu acho que vai me fazer muito bem para minha família e por aí vai. E aí, de repente, eu chego e conto para alguém. Não, mas você acha? Não, mas pra que isso tudo? Não, mas é pra que negócio de um dia? Toda pessoa rica, ela é corrupta, ela rouba. Não, mas pra que você ficar arriscando isso não vai dar certo. Você vê o tanto de gente que fez isso e caiu e deu errado, sabe? Então, você começa a vir com aquela pulguinha. Não, realmente, eu não posso, não é. É muito arriscado, realmente, eu tenho que ficar onde eu tô. E aí você tende a voltar pro status quo, o lugar onde você tava. Você não se arrisca, você não inova, você não dá sua cara realmente a tapa pra você arriscar algo novo. Isso me faz, inclusive, falando agora, lembrar
Até um pouco daquilo quando Jesus disse assim, quando alguém bater na tua face, dê a outra. Não é pra você ser idiota, mas tipo assim, seja realmente quem você é. Confie, arrisque-se, vá. Confie nesse lugar dentro de você, porque é o Deus em você falando. Não tenha medo. Então, pra gente conseguir romper este platô, sabe? A gente precisa estar fortalecendo esse lugar. Então, por isso que a gente precisa saber se preservar. É isso que eu digo, a gente tem que saber dançar a dança. A sacerdotisa, o feminino em nós, instiga essa hora do mistério, do calado, avançar. E tem uma coisa dentro da gente que você fala, se preserve, é hora de você se preservar. E tem uma hora que diz, não vá, faça, mostre, seja você, brilhe, dance, sabe? Exponha a sua luz, exponha também a sua felicidade. Exponha a sua felicidade, porque a gente tem tanto medo de expor a nossa felicidade. Porque a gente tem medo de expor que a gente deu certo, que a gente tá dando certo. Por que a gente tem tanto medo disso? Porque a gente usa, tem todo esse discurso da inveja por trás das pessoas. Então esse é o primeiro ensinamento, sabe? Essa primeira reflexão, na verdade, né? Que eu quis compartilhar com vocês sobre essa estrutura da gente romper esse platô. E que muitas vezes, repito, não é a pessoa que te deseja mal que você acha que vai te prejudicar. É justamente quem te deseja bem. Porque vamos supor, você chega e diz assim, fulano, aquela tua melhor amiga, teu pai, tua mãe, sabe? Diz assim, eu tô fazendo esse investimento agora, né? Resolvi esse dinheiro que eu recebi, comprar essa casa, né? E tô indo morar num lugar assim, 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 bacana, vou fazer a viagem dos meus sonhos, tarará, tarará. Aí a pessoa torce por você, quer super teu bem, sabe? E ora por você, aquilo tudo. Mas ela tem uma crençazinha, porque todos nós temos sombra e luz. De algo assim, poxa, eu também queria estar vivendo isso. Que bacana. Só esse tipo de pensamento que às vezes passa é uma porta. Uma porta, ou seja, uma forma de pensamento que de alguma maneira, quando você abre, verbaliza, ou seja, o verbo se fez carne, essa frequência, enquanto esse teu platô está sendo fortalecido, pode se conectar ainda àquele lugar de tuas sombras com esse lugar. E de repente todas aquelas velhas estruturas ou pensamentos que você começa a ter e acha que são seus e que na verdade não são seus. E de repente algumas coisas meio que começam a dar errado e você não entende o porquê. Mas às vezes essa forma de dar errado é justamente a vida te mostrando, você precisa fortalecer esse lugar dentro de você. É realmente isso que você quer? Realmente você está sustentando esse lugar? Então, o que eu quero trazer assim como reflexão hoje para vocês é muito sobre o que essa energia feminina em nós instiga no sentido da gente estabelecer a nossa conexão, nosso santuário da alma, esse sagrado feminino, esse lugar que a gente tem que saber a hora de abrir, a hora de fechar, a hora de expor e a hora de recolher. Então, a gente ora ativa a energia masculina, ora a energia feminina em nós. Ora a energia masculina também a energia da contemplação, a energia da realização, a energia do fazer, é a hora que o sol aparece. Olha como a natureza funciona. O sol aparece e brilha. E esse sol ilumina a lua. E a lua, quando está na sua forma assim, esplendorosa, a lua cheia, ela ilumina, ela está ali plena de quem ela é. Mas toda vez que essa lua se recolhe, é a lua nova, está tudo escuro, a gente não vê nada. São os períodos de noites escuras da alma que muitas vezes nós passamos. Então, o que eu quero trazer hoje como reflexão para vocês é sobre isso. Campos de energia. Sustentação de entre quem você era e onde você está. Que muitas vezes aquilo que você acha que é só o teu ego, é só um fantasma, é só uma lembrança, mas você não está mais naquele lugar. Mas às vezes ele volta. Esse personagem, essa persona que agia daquela maneira. Mas esse lugar que está sendo fortalecido. É um bebê que está crescendo, ganhando força, forma, se desenvolvendo, aprendendo, até virar uma grande árvore. Então, se por um acaso você acha que todo mundo quer o teu mal, que as pessoas sentem inveja constantemente de você, para pensar se isso diz muito sobre elas ou sobre você. Onde em você se reprime, você se sabota, você tem medo,
você se julga, você acha que algo vai acontecer contigo, porque talvez as tuas lutas foram tão grandes e dos teus ancestrais, dos teus familiares foram tão grandes e de repente, olha o que aconteceu. É arriscado. E aí fica uma última reflexão para vocês. Quando eu tô mais focada entre a inveja, o dar errado, do que, ou seja, do que as pessoas vão pensar, do que de fato eu estar ali colocando a minha energia, o meu propósito em construir aquilo, qual o campo de energia eu estou acessando? De prosperidade, abundância, de escassez, sombra, luz, enfim, qual é o campo de energia que eu estou acessando? Porque a física quântica, ela de fato comprova que quando um elétron ele está em observação, ele deixa de se movimentar. Então, para que ocorra inclusive o salto quântico e essa liberação de energia, aumenta um pouco a pressão, né? No sentido assim de ele conseguir dar esse salto, é igual um milho de pipoca. Então, se eu estou mais preocupada na inveja que as pessoas têm ou podem ter do que em dar certo, em construir, em frutificar, onde é que está a minha energia? Isso por si só já revela que há uma crença por trás disso. Então, a gente precisa ficar atenta aos campos de energia que nós estamos acessando. Saber transitar entre o sutil e o material, o mundo visível, invisível, tangível e intangível, entre o céu e a terra. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe comentário aqui abaixo o que é que ressoou, startou em vocês, compartilhe alguma experiência que vocês já tiveram e não deixe de compartilhar também com as pessoas que vocês amam, para que mais pessoas sejam beneficiadas, sabe? Com toda essa experiência, esse aprendizado e possamos fortalecer cada vez mais essa rede do sagrado feminino em nós. Te vejo no próximo vídeo.